Meu nome é Beatriz, essa voz que vos fala é Beatriz. Eu tô aqui hoje para apresentar um trabalho proposto no seminário de didática pela professora Adriana Bruno. E eu tô aqui apresentando um podcast junto com a Viviane, com a Rosane e com o Davi, que é o nosso editor. Pois bem, pensando dentro desse seminário de didática, em tudo aquilo que a gente viu nas aulas, ficou claro pra gente que foi um tema central, que nós tivemos um tema central durante todo esse período. Sala de aula, né? É impossível pensar em escola, é impossível pensar em educação sem pensar em sala de aula, né? Então a gente veio aqui nesse podcast debater um pouco sobre essa sala de aula. Que lugar é esse? Que sala de aula é essa que é motivo, que é tema, que é instrumento de estudo de muitos autores, de muitos filósofos, de muita gente, né? Que muita gente, às vezes, que não sabe nada de sala de aula, mas fala muito sobre sala de aula. Mas a gente aqui que estuda um pouco sobre sala de aula vai falar sobre ela. Aqui falar sobre a sala de aula como esse espaço, esse lugar de construção. E para mim é impossível falar de sala de aula e falar de construção sem falar de Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele é extremamente importante, às vezes até um pouco clichê, mas para mim não é clichê porque Paulo Freire é extremamente relevante, principalmente pensando na educação brasileira. E pensar em sala de aula como esse lugar de desconstrução, na verdade, é pensar numa ideia de professor descentralizado, né? O professor, ele precisa chegar na sala de aula exatamente com essa ideia de que ele não é o detentor de todo saber, ele não é ali o único personagem, aliás, ele às vezes pode até ser o coadjuvante, né? Quem tem que brilhar na nossa sala de aula, na verdade, são os nossos alunos. E pensar em sala de aula é pensar num espaço democrático, num espaço de muitas vozes, de muitas perspectivas. Quando você olha para a educação pública do nosso país, você tem dentro de uma sala de aula 25, às vezes 30 alunos. Então olha quantas vozes, olha quantas perspectivas diferentes de cor, de raça, de gênero, de lugar econômico. Olha quantas vozes, quantas perspectivas diferentes você tem nessa sala de aula. E uma coisa que eu tento trabalhar sempre na minha vivência escolar, eu já sou professora, é trabalhar o plano de aula, que é uma coisa tão importante dentro da sala de aula, principalmente para os professores, sempre numa perspectiva de nós. Eu não estou sozinha ali, então nós vamos fazer, nós vamos construir, né? Então é sempre trabalhar nessa perspectiva do nós. E eu gosto de fazer uma releitura de sala de aula como se a sala de aula fosse uma novela. O professor, ele não é o personagem principal, na verdade o professor é o diretor, esse diretor que vai construir o seu roteiro como a novela está andando, né? A gente vê nas novelas que, na verdade, o diretor ele tem uma ideia no início e no final ele vai ter outra completamente diferente. E, na verdade, quem é o personagem principal dessa sala de aula é sempre o nosso aluno, né? O professor, ele é sim responsável, ele é esse diretor que de vez em quando vai ditar para onde vai, para onde não vamos, mas ele tem que ser aberto, ele tem que colocar no centro das suas ideias esse aluno. O aluno é o personagem principal da nossa novela, da nossa educação, né? E esse currículo que esse professor vai trazer para dentro dessa sala de aula é um currículo construído a partir daquelas diversas vivências, das diversas perspectivas, das diversas salas de aula que aquele próprio aluno vai ter de si. E por último, pensar nessa sala de aula como construção e desconstrução é pensar nessa sala como um espaço de diálogo. A sala de aula não pode fugir disso, de ser um espaço dialógico que converse sempre com você mesmo, com a sociedade, com os outros. Engana-se o educador que acha que entrará em sala de aula apenas para ensinar. Como já dizia Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades à sua produção ou sua construção. Crianças e adolescentes possuem dúvidas e, principalmente, gostam de expressar a sua opinião quando estão em um ambiente acolhedor. Um bom educador pode aproveitar as diversas manifestações e transformar a sala de aula em um lugar de fala, de opinião e, principalmente, de aprendizagem. Podemos pensar como exemplo uma aula de linguagens, onde o aluno levanta a questão do uso da linguagem neutra, como ela se encaixa na questão das linguagens que ele está a aprender naquele momento, ou até mesmo a opinião do professor. Antes
de qualquer julgamento, o professor tem que lembrar que, apesar de todo o planejamento, certos assuntos podem surgir. O educando não precisa ser ignorado, nem deve. Traga a sua dúvida e sua opinião para a aula. Afinal, ensinar exige respeito, risco, aceitação do novo, rejeição de qualquer forma de discriminação e saber educar. Você pode não saber muito sobre o assunto, mas eles sabem, pode ter certeza. Deixa que tragam seus conhecimentos de senso comum. Ao final, você poderá continuar a sua aula, já que a linguagem brasileira é composta por muitas mudanças e muitas variações. O uso da linguagem neutra não é obrigatório, é claro, mas para alguns se faz necessária e é um ato de respeito. Explore com os que não acham certo o uso desta outras formas de expressar, respeitando aqueles que concordam com seu uso. Não precisam de mudanças drásticas, não precisam adicionar mais uma norma, a nossa linguagem é tão complicada. É possível usar o que já existe, sem ferir outras questões polêmicas e sem esquecer o que seu aluno tem a dizer. Para falar de diversidade na sala de aula, eu gostaria de fazer um contraponto entre dois assuntos. O primeiro deles é o bullying. Bullying é uma palavra inglesa, onde o seu prefixo, bully, significa valentão. E o ing é o mesmo que o nosso gerúndio na língua portuguesa e expressa uma ideia de continuidade. Então, bullying é uma prática contínua de atos de violência contra uma pessoa julgada diferente do que é comum e de uma forma indefesa. Ela é indefesa contra os atos de quem a pratica. Essa violência ela não ocorre só de forma física, mas também de forma verbal, com apelidos pejorativos e brincadeiras ofensivas na frente de todos e também no individual, colocando a vítima em uma situação vexatória e com isso minando a sua autoestima e a capacidade de se amar e de se aceitar como é. Já em contrapartida, nós temos um movimento chamado Body Positive. Esse movimento ganhou bastante força ultimamente, porém ele foi criado em 1967 e o seu lema é se aceitar como é e que não existe um padrão para o corpo. Meu corpo, minhas regras. Com esses dois assuntos, eu gostaria de falar sobre justamente a questão da diversidade. O quanto é importante o aluno tomar ciência tanto do que é o bullying, quanto o que é o body positive. Já que, às vezes, um aluno pode praticar bullying sem realmente ter a noção do que está praticando, ou até mesmo se arrepender sabendo como funciona. E a questão do body positive, para que ele entenda que se amar da forma como é, se aceitar da forma como é muito importante. Ou aceitar a diversidade do outro também é muito importante. É interessante fazermos se entender que todos têm o seu valor de igual forma, sejam eles dentro do padrão estabelecido ou fora do padrão estabelecido. É importante também atentarmos que dentro da sala de aula não existe só essas diversidades. Existem muitas outras diversidades. E é interessante saber a pluralidade existente dentro dela, para que seja possível abordar tais temas e conversar com eles a respeito. Nós agradecemos pela oportunidade da discussão desses assuntos e deixamos aqui o nosso muito obrigado. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.